Boa noite, professor Elvis, tudo bem? Lázaro, Deus abençoe, meu irmão. Que alegria, mais um bate-papo, mais uma live Hollywood. Rapaz, já é a live de número 19, Elvis. Que maravilha, viu? E continuando aqui, caminhando firme e forte, sempre entregando conteúdo relevante para quem nos acompanha, seja ao vivo ou mesmo quem vê depois, porque a cada semana, né, Lázaro? Sempre tem testemunhos muito bons, né? É verdade, é o que tem nos motivado, né, Elvis? Já são 19 semanas onde nós estamos aqui reunidos com esse propósito, né? De entregar um conteúdo que seja relevante, ajudar os irmãos que são profissionais a se tornarem cada vez melhores naquilo que fazem. Então, esse é o nosso desejo. Partilhar um pouco da nossa experiência profissional, partilhar daquilo que Deus tem nos dado. E nesse tempo tão oportuno que nós estamos vivendo, Elvis, levantar um grande exército de homens e mulheres que têm um desejo de transformar a sociedade a partir do seu trabalho, a partir da sua entrega, a partir também do conhecimento que foram adquirindo ao longo da sua experiência profissional, do seu tempo na universidade. Então é isso que nós queremos, formar esse grande grupo que aos poucos está crescendo, né? Já são vários holy workers que têm se levantado no Brasil, os Adorei esse testemunhos, termo. os testemunhos são muito bacanas e nos incentiva a continuar esse nosso projeto. É verdade. E quem está chegando agora aí também, já cumprimentando Solange, Roberto, Elaine, vocês viram que nós temos aí, tivemos uma pequena diferença na nossa live, um ajuste aqui de horário, de 9 horas, passamos então para 9h30. E aí, Lázaro, a gente vai ficar testando se esse formato, esse horário, se dá certo. É porque a gente está voltando para o grupo de oração presencial, as atividades. Então, essa meia horinha aí foi para ajustar isso, né? Então, o meu grupo aqui na Diocese de Guaxupé, né, onde fica a minha cidade, nós ainda estamos com reuniões que não são presenciais. Inclusive, ontem, na quarta-feira, nós tivemos um grupo de oração online, está sendo transmitido pela página do nosso grupo de oração. Então, ainda não retomamos as atividades presenciais. Mas você aí já teve essa bênção, né, Elvis? A gente estava partilhando, inclusive, antes aqui da live, nós da Renovação Carismática temos esse convívio, essa vida comunitária muito intensa, né? Então, como faz falta? Como Nossa, é que é foi uma essa retomada aí para vocês? A saudade é grande, né? Praticamente na mesma semana reabriu as igrejas para missa presencial e também alguns grupos já estão retomando. Algumas paróquias, por exemplo, estão agendando, né, para ter um número lá limite. Grupos que podem também limitando, fazendo distanciamento, máscara, enfim, tentando dar os protocolos, mas pouco a pouco já vamos ensaiando esse retorno. Ô Elvis, e, por exemplo, na dinâmica carismática, a gente tem, por exemplo, o hábito do contato, do convívio, Pois é. toca no irmão do lado, reza por irmão da esquerda e da direita, segura nas E aqui, mãos. Como é que foi na hora do louvor, como é que tem sido essa dinâmica aí nessa retomada dos grupos presenciais? não tem dança da amizade, não tem aquela do chuchuzinho, não dá para ter. É um novo formato, uma nova experiência, um novo jeito de evangelizar mesmo, né, Elvis? É, é isso mesmo, a gente se adequando e assim, todo campo, né, para um cristão, para um católico, todo campo é um espaço para evangelizar, como nos ensina São Paulo, né? Oportuno e inoportunamente. Então a gente não pode perder a ocasião. Se é presencial, se é online, longe ou perto, todo espaço é tempo de evangelizar, todo lugar a gente enxerga como campo de missão. Por isso que muitos de nós, pregadores, evangelizadores, sacerdotes, mesmo sem conhecer muito essa linguagem de Instagram, de YouTube, enveredou por esse caminho, vemos uns escorregões, mas vamos aprendendo, porque também aqui no online, Facebook, Instagram também é campo de missão. É mesmo um processo de aprendizagem, né, Elvis? Porque, assim, a maior parte de nós não tínhamos as habilidades necessárias para conseguir trabalhar com toda essa tecnologia. Então, tem sido uma aprendizagem para todas as partes, para o povo que está com a participação nesse novo formato e também para padres, para nós que somos evangelizadores, é um tempo novo e um tempo oportuno da graça de Deus. E a gente percebe
que a palavra ela tem chegado a muitos lugares, né? A gente tem visto muitos testemunhos, é uma realidade nova. Eu quero cumprimentar aqui o Edgar, que está chegando, a Karina Batista, que está conosco toda semana. Quero cumprimentar o Billy, o Robério Alves, a Zéza Passoni, que está conosco, o Robert Pedro, Elaine Aparecida, Solange, Elaine Cristina. Então, boa noite para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estarmos novamente aqui nessa nossa live, onde nós queremos tratar de espiritualidade e vida profissional. Retomando uma das frases que eu acho que foram uma das que mais nos tocou até hoje. Foi quando o Elvis fez uma citação de uma frase onde ele disse o seguinte, que o evangelho, ele precisa tocar o homem todo e todo o homem. Então, para nós que somos cristãos, a força da palavra de Deus, a força do evangelho, ela atinge não somente a nossa vida no campo espiritual, mas ela deve nos levar a um passo a mais, de modo a nos modelar como um todo, inclusive na área profissional. É isso aí, professor Alves. É isso mesmo, Lázaro. E no Facebook também cumprimentando aí a Luzinete, que mais está chegando aí, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, já faz aí como de praxe. Elisângela também aqui no Instagram, Rodrigo. Como de praxe, passa o aviãozinho, convida mais amigos no Facebook, compartilha essa live para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Não a minha figura do Lázaro, mas esse conteúdo que tem feito bem a tanta gente. Então, promova o bem, nos ajude também a evangelizar e a colaborar no crescimento das pessoas. É isso mesmo. Professor Elvis, sem mais delongas, como diz o nosso amigo João Cláudio Rufino. A cara dele. A cara dele, isso. Essa frase ficou marcada nos cursos dele. Muito bem. Professor Elvis, nós já falamos sobre os tipos de temperamento, ou sobre os perfis comportamentais. Mas, talvez, está chegando aqui para partilhar um pouco conosco nessa live, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook, alguns irmãos que não tiveram a oportunidade ou de participar das lives anteriores e ver o conteúdo onde nós tratamos a respeito dos perfis comportamentais. Então, vamos fazer uma explanada geral, e eu acho que a gente pode, inclusive, agregar um pouco mais de conteúdo para ajudar os irmãos. E depois, o que nós queremos nessa live é ajudar você a aplicar o conteúdo. Então, hoje nós não só queremos falar um pouco a respeito do perfil em si, mas nós queremos ajudar você a como aplicar, especialmente nesse contexto da liderança de equipes. Professor, hoje se fala, então, de perfis comportamentais. Alguns teóricos estudiosos a respeito dessa questão dos perfis comportamentais, vão falar que não são somente os 4 tipos que são os mais comuns utilizados na literatura, mas que são até mais de 16 perfis comportamentais. Então, queria que você traçasse para nós um pouco desde quando o ser humano estuda isso. E qual a finalidade desse estudo dentro desse contexto do autoconhecimento? Vamos lá? Nossa, isso é tão antigo quanto a humanidade, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a questão dos temperamentos, que eu acho que foi uma das lives que mais gerou curiosidade, inquietação, o pessoal ficou animado. Então, assim, é um tema que está super em alta, né? Cada vez mais falado. Então, só essa questão dos temperamentos, ou de traçar perfis comportamentais do ser humano, já remonta lá, pelo menos, na Grécia Antiga, né? Você já via Hipócrates, Galeno, né? Você já vê os antigos filósofos, então temos aí pelo menos 2.500 anos em que já se ensaia um estudo dos perfis comportamentais. Por exemplo, nos temperamentos, quando você vincula a nomenclatura do temperamento com os 4 elementos da natureza, né? Fogo, água, terra e ar. Então você vê ali o ensaio do pensamento humano saindo do episódio mítico, né? Saindo da mítica e entrando na racionalidade. E nessa entrada na racionalidade, o ser humano ele quis entender o mundo, mas também ele começa a olhar para dentro de si, querendo entender o ser humano. Que bicho é esse, né? Quem sou eu, quem somos nós? E aí o bacana é que a gente consegue perceber alguns padrões, que ao mesmo tempo que nos identificam e diferenciam, também nos tornam muito parecidos, muito próximos. E aí podemos dizer a grande família humana. É isso que é interessante.
E claro, da teoria dos comportamentos, a gente vai ter uma série de desdobramentos ao longo dos séculos. Elvis, então, inicialmente, quando se faz esse estudo, o objetivo, e a gente disse isso na live anterior, não é colocar o ser humano dentro de um quadrado, Isso. porque isso é impossível de fazer. O ser humano extrapola esse entendimento. Então, o que nós queremos aqui é ajudar você a identificar o seu perfil comportamental, a conseguir, inclusive, identificar o perfil comportamental no outro, de modo que esse conteúdo, que é tão relevante, nos ajude, por exemplo, a construir equipes que são equipes de alta performance. Então, o professor Elvis disse o seguinte: inicialmente, se usava como nomenclatura os 4 elementos. Então, era água, o fogo, a terra e o ar. Essa foi a primeira identificação dos 4 tipos de temperamentos. E depois, Elvis, ainda na Grécia, começa-se então a falar a respeito dos 4 tipos que nós ainda temos como nome até hoje, né? O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, os nomes são maravilhosos, né? Fleumático, quando a gente começa a ler, o que é isso, né? E legal assim, que às vezes tem um nome também que até engana, né? O melancólico. Pode ser que realmente a pessoa seja, no uso que nós temos hoje da palavra, né? Aquela pessoa melancólica. Mas esse perfil melancólico é muito mais do que isso. Então é muito bacana a gente enveredar por esse caminho, porque realmente é apaixonante você conhecer esses perfis, mas mais do que conhecer, apontar o dedo para o outro e saber você é isso, você é aquilo, é como você falou, né, Lázaro? Tentar encaixotar as pessoas, é tentar esse olhar para dentro de autoconhecimento e aí entender por que eu faço o que é que eu faço, por que certas coisas são gatilhos que disparam emoções em mim, e eu aprendo a lidar melhor comigo, com minhas emoções, meus impulsos e, claro, lidar melhor com o outro. E aí, quando você amplia esse círculo e vai para o mundo do trabalho, a gente também entende e aprende a conviver melhor, a liderar melhor, e aí nosso ambiente de trabalho e de convivência pessoal tende também a ser melhorado. Elvis, o tipo de perfil sanguíneo. Então, inicialmente, desde quando se começa a estudar esse perfil comportamental, ele foi inicialmente considerado como sendo água. E depois, com aprofundamento, se deu o nome de sanguíneo. Esse perfil ele recebe o nome de intuitivo. Já na teoria DISC, vai se falar a respeito da influência e que ele é um comunicador. Também na teoria DISC vão se dar um animal para identificar, então a identificação do sanguíneo é o gato. E a cor que identifica dentro da teoria DISC é o amarelo. Vamos falar um pouco sobre ele, vamos falar um pouco sobre essa natureza, as pessoas que têm, claro, uma pessoa, e isso foi uma das perguntas que mais surgiram nas lives anteriores. Uma pessoa, ela tem um único perfil ou ela pode, por exemplo, mesclar? Então, vamos responder primeiro essa pergunta, professor, porque algumas pessoas têm essa dúvida. Legal, né? Isso é muito legal também, porque quem está aí conosco agora vai comentando se você já ouviu falar dessa teoria dos temperamentos, do DISC. Então, você vê que o Lázaro ele trouxe aqui uma série de teorias e você vê que elas não brigam, né? Você tem os 4 temperamentos, que lá pelo século XX, já da nossa era moderna, foi enriquecida com a teoria DISC, essa teoria das cores, dos animais. Então, elas têm um diálogo muito bacana. Então, quando você enxerga essa visão macro, você consegue, em vez de partidarizar a teoria, você coloca elas em diálogo. Isso é muito legal. Muito bom. Elvis, então, eu queria pedir para os irmãos, né, para comentarem a respeito. Lembrando que se você tocar aí naquele coraçãozinho, fizer aquela chuva lá e vai mais longe, né? Então é interessante você nos ajudar nesse sentido. Elvis, o perfil, então, o sanguíneo, ele é sempre cordial, ele é eufórico e vigoroso, ele é receptivo, ele toma decisões mais pelos sentimentos do que por pensamentos ponderados, a gente já disse isso nas lives anteriores. E dentro dessa teoria diz que ele é enquadrado hoje como sendo um comunicador. Né? Comunicador. Isso. Então, uma das principais habilidades do sanguíneo é justamente isso. É uma pessoa que ele é expansivo por natureza. Então, ele tem essa capacidade de, num ambiente
você vê que aquela pessoa que é mais cercada por pessoas, você pode ter certeza, vai ser um sanguíneo. Se vai planejar uma viagem, o sanguíneo normalmente ele não viaja sozinho. Ele quer levar toda a roda de amigos, né? Porque o convívio é muito relevante para uma pessoa que tem esse tipo de perfil comportamental. Então, não sei se você quer destacar algum aspecto que você acha relevante a respeito desse perfil, Elvis. Nossa, é isso mesmo, Lázaro. Eles têm uma iniciativa muito grande, são comunicadores. Aí tem uma expressão que eu acho legal, esse jogo de palavras, um ponto positivo e negativo, né? O sanguíneo tende a ter muita iniciativa e pouca acabativa. É como se o estoque de motivação dele fosse curto, né? Ele acende rápido, então ele é expansivo, se comunica, é querido, aquele brilho nos olhos, por isso que é um agregador. As pessoas realmente tendem a confluir para um sanguíneo, mas ele tende até aquela motivação de um traço curto. Então ele pode ter muita iniciativa e não concluir os projetos, o que acaba, em certa forma, gerando alguma frustração. Se o sanguíneo não cuidar desse ponto, ele pode se frustrar porque a vida vai passando e ele vai tendo poucas realizações ao longo da sua história. Muito bem, Elvis. Uma das características, né, para o sanguíneo é que para ele o importante é fazer junto. Né? O que ele valoriza? Ele valoriza as relações interpessoais. O convívio social é algo muito importante para alguém que tem esse tipo de perfil. E ele busca atingir resultados através do prestígio, da persuasão e da popularidade. Então, normalmente, se você tem um líder ou na sua equipe você conhece alguém que tem esse perfil comportamental, você sabe que ele é agregador. Normalmente ele fala bastante, fala alto, ele é expansivo ao se comunicar. Fala com gestos, o olho brilha quando fala. É uma pessoa que traz essa capacidade. No entanto, como o Elvis acaba de citar, ele tem esse problema. Ele começa e nunca acaba. Normalmente, se você olhar a mesa de um sanguíneo, ela não será uma mesa organizada. É mesmo. Aquele caos armado que só ele entende, né? Lázaro, você falando agora, eu fiquei pensando. Não sei se dá para gente fazer uma breve análise, né? Ainda que superficial. Você acha que o Papa Francisco ele é sanguíneo? Ele tem características de sanguíneo, sim, né? Tem. Porque há algum tempo eu vi uma expressão que eu achei muito legal. Assim, claro que quando você resume assim, às vezes pode encurtar a profundidade do ser humano. Mas eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Dizia assim, falando dos 3 papas, né, mais recentes. As pessoas iam para Roma para estar com João Paulo II. Depois elas iam para Roma para ouvir Bento XVI. E agora vão para Roma para sentir o Papa Francisco. Né? Esse agregador, esse sentimento expansivo. É muito interessante, eu achei bacana. Será que ele, então, talvez seja um sanguíneo? Eu acredito que tem, assim. Bom, Elvis, então é o seguinte, o comunicador, normalmente ele gosta de falar muito, mas ele ouve muito pouco. Sanguíneos, normalmente não gostam de ser contrariados. Ele não se atenta a detalhes que são técnicos. Ele, como a gente já disse, ele aprecia o relacionamento, prestígio e popularidade. Muito bem. Nós poderíamos aqui, Elvis, falar um pouco mais a respeito, mas eu queria que você citasse aí. Tem algum personagem bíblico que é sanguíneo? Deixa eu ver aqui se eu me recordo. Abraão? Não. Errei. Errou? Quem é? Me ajuda aí, pai. O Pedro. Pedro, rapaz, claro. Então, Pedro. Quando a gente olha para os evangelhos, é claro, a gente já identifica um sanguíneo, é o Pedro. Ele falava de pronto, as decisões eram tomadas mais pela emoção do que pelo pensamento demorado. Então, Pedro é um sanguíneo, com certeza. Sair nadando pelado sem nem ver as consequências, né? Não media muitas consequências. É para banhar o prêmio, banha logo todo e aí vai. É por aí. Muito bem. Então, nós temos o segundo, que é o colérico. Na identificação antiga, o colérico estava como fogo. Então, depois, com o aprofundamento grego, ele vem para o colérico. Ele é chamado depois de produtor.
ele tem um perfil de dominância dentro da teoria DISC, ele é chamado de executor, o animal que o identifica é o tubarão e a cor desse perfil comportamental é o vermelho. Então, assim, só para dizer um pouco a respeito de como é que ele age, né? Ele é ardente, vivaz, ativo, prático, ele é voluntarioso, ele pode ser decidido, mas ele pode ser também muito teimoso. E essa capacidade de autodecisão e determinação pode levar o nosso amigo, que é um colérico, a ser autossuficiente, né? Ele pode ser autossuficiente. Você está apontando o dedo por que será, hein, Você podia mudar esse seu quadro ali atrás, botar do lado dele um leão, botar um tubarão também. Eu vou mudar meu quadro, vou colocar o tubarão. Olha, eu achei legal que o comentário da Zéza Passoni, que ela comentou agora há pouco. Sou sanguínea, mas sou determinada. Começo e termino. Então, isso é legal porque a gente, quando identifica, não estamos condenados no aspecto negativo do temperamento. Justamente. Identificando, a gente consegue aprimorar e desenvolver, que aqui é o nosso intuito dessas lives, né? Inclusive, por exemplo, aquilo que é a fragilidade do temperamento, nós podemos adquirir habilidades que vão nos ajudar a superar aquilo que a gente tem de fraqueza. Então, Zéza, parabéns, é isso mesmo. É possível, então, apesar de ter esse tipo de perfil, adquirir habilidades que nos levam a superar aquilo que seja uma deficiência, a gente pode assim dizer, desse perfil. Muito bem, ô Elvis, o executor, então, a ênfase do executor está em superar obstáculos e alcançar resultados. Então, a gente parte daí. O que é importante para um executor? Fazer e fazer rápido. Isso. Ele valoriza os resultados que são atingidos e ele busca resultados através, olha a diferença, através do domínio e do poder. Já o sanguíneo, ele busca resultados através da popularidade, da persuasão, da capacidade que ele tem de influenciar. Então a gente já começa a perceber isso, a gente já começa a perceber as distinções que há entre esses tipos de perfil comportamental. Normalmente o executor ele é rápido, é impaciente, ele sempre traz mensagens que são claras, ele se interessa por vantagens e ele é muito competitivo. Ele valoriza uma abordagem lógica, objetiva, quando você vai conversar com ele. Ele gosta de prestígio e, por ser um orgulhoso de natureza, ele não gosta de ser ensinado. Ele acha que sabe tudo. Então, tá aí pra gente uma reflexão a respeito desse tipo de perfil. Um exemplo bíblico, Elvis. Estava aqui pegando o seu Paulo. Paulo, isso mesmo. Paulo era colérico. Você quer adicionar alguma coisa dentro desse conteúdo? Você me deu aqui um insight, Lázaro, pegando aqui o seu gancho do colérico. Que você, assim, o colérico em geral ele quer resolver, tomar liderança e resolver rápido, né? Isso. Ele é mais intolerante às falhas, aos erros. Aí eu fico perguntando assim, um temperamento como esse, ainda não trabalhado, né, não restaurado, pensando numa startup, por exemplo, já vinculando com o mundo corporativo. Porque as startups, essas empresas mais exponenciais, elas têm um apetite ao risco um pouco maior do que uma empresa tradicional, né? Que ela não tem apetite ao risco maior, só que ela tem uma premissa. Se for errar, erre rápido. Porque lá na frente você já está com tudo treinado, né? Tudo já testado. Então, errar rápido. E para eu errar rápido, eu preciso... Aliás, para eu inovar, eu preciso também testar, errar, aprender e vai crescendo. Então, um apetite ao risco de uma tendência empresarial hoje, como é que se comportaria um colérico que ele quer acelerar, ele tem menos apetite a risco, a erro e quer acertar e acertar logo? Como é que ficaria esse confronto? Ô Elvis, é um pouco complicado, porque assim, nós estamos falando de uma startup, as startups normalmente elas começam e crescem, têm um crescimento exponencial. Normalmente, se você tem um colérico, ele está focado em resultados, né? Ele não é focado nas pessoas. Ele pode adquirir a habilidade de se tornar um agregador, mas é habilidade. Por natureza, ele está focado no resultado. E, infelizmente, para atingir resultado, algumas vezes ele pode, inclusive, passar por cima das pessoas se ele não adquirir as habilidades que são necessárias.
Como uma startup, ela, apesar de ter um crescimento... Peça desculpa, não peça licença. Apesar da startup ter essa capacidade de um crescimento exponencial, é importante dizer que no mundo dos negócios, você pode errar. Mas alguns erros vão te levar à quebradeira, não tem o que fazer, né? Então, é importante haver um planejamento que seja um planejamento adequado. O executor, ele tem essa capacidade. Você mostra onde você quer chegar e ele vai te levar até lá. Só que você precisa estar cercado de pessoas que tenham a capacidade de fazer o raciocínio lógico. Por quê? Inclusive, uma das dificuldades que tem, e a gente partilhava isso na nossa live anterior, é que por causa dessa dimensão do orgulho, que faz parte da natureza do colérico, quando ele faz um planejamento, ele é tão orgulhoso que ele se elimina da equação. Então, é interessante isso. E, normalmente, os coléricos, eles vão colocar sempre a culpa no outro, viu, Elvis? Tem essa situação. Ele não erra. Não sei se alguém por aí está se identificando, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Eu estou lendo aqui, ó, no Facebook, o Juan dizendo: eu sou sanguíneo roxo. E o que dá um colérico com um sanguíneo? É muita confusão, né? Já pensou o que é ser roxo? Sanguíneo roxo, está dizendo o Juan aqui. Vamos lá. Ô, Elvis, então, é muito importante ter, por exemplo, as peças certas para que não haja tantos erros, né? É melhor errar no começo de uma empresa? Claro que sim. No entanto, você não pode correr riscos que não foram calculados, senão isso pode gerar problemas com toda certeza. É claro que ninguém está falando de imprudência, né? Isso, a gente tem que pensar nesse sentido. Inovação, o lançamento também, ele tem ali, comporta ali um grau também de risco, porque afinal ninguém inova, né, ficando na zona de conforto, né? Ninguém cresce, tem essas coisas ficando lá na sua margem de segurança. Com certeza. Elvis, aí nós temos o melancólico. Então, na classificação inicial, ele era dentro aí dos elementos, né? Era o ar. Então, depois ele passa a ser melancólico. Ele tem, então, um perfil que é analítico. Dentro da teoria diz que ele está dentro da conformidade. Ele é um analista. O animal que o identifica é o lobo. E a cor que identifica o melancólico é a cor azul. Então, só para que a gente veja aí a evolução, como você disse. As teorias, elas não anulam um pensamento, mas elas clareiam, porque a tecnologia ajudou, por exemplo, nessa dimensão do estudo da mente humana. Então, isso é muito relevante, Elvis. É pensar que as teorias, elas foram evoluindo, mas elas não se anulam, né? Não sei o que você pensa a esse respeito. Eu acho isso muito legal, porque assim, você vê a evolução mesmo do pensamento humano. A gente começa a tatear, aqui eu lembro do termo paulino, né? Vai tateando com casas escuras e as coisas vão, ao longo da história, vão se revelando. Então, aquilo que os primeiros, né, pensadores teorizaram, muitos deles, ou, né, sem instrumentos tecnológicos como temos hoje, você vê que o primeiro, né, pensador, lá na Grécia Antiga, ele previu e conseguiu calcular um eclipse lunar, sem telescópio, sem nenhum material que nós temos hoje, apenas pela pura observação. Sim. Né? Observação e reflexão. Então, aquilo que eles vão tateando, vão observando, vão refletindo, quando vai chegar na tecnologia, ela vai corroborando ou vai refutando, e aí a ciência ela vai se corrigindo. Então você vê, mas aquilo que eles pensaram é válido, vamos só avançar aqui um pouco mais. E vamos avançando. Aquela célebre frase, né, de você chegar mais longe porque subiu no ombro dos gigantes. Muito legal. Elvis, então assim, bom, o melancólico, então, ele é analítico, ele é abnegado, ele é perfeccionista. Alguns, eles têm, por exemplo, o perfil de serem admiradores de belas artes. Ele, por natureza, ele é introvertido. Então, ele tem essa capacidade da introspecção, da autoanálise. Você disse na live anterior que algumas vezes essa introversão o faz ser muitas vezes uma pessoa que é fechada em si mesmo e que a primeira análise a gente pode observar como sendo uma pessoa que ela gosta de sofrer. Você disse isso na live anterior, você se lembra disso?
Lembro, lembro. Então, Pode parecer isso interessante. Eu vi uma outra pessoa, um estudioso, falando sobre esse perfil, e ele dizia assim: parece que eles são assim mais apegados à terra, tanto que até o perfil físico tende a ser um pouco diferente. Ele é mais curvado, como se a terra puxasse para baixo. Ele anda assim, encurvado. Gente, claro, isso não é uma regra geral, né? Mas é uma tendência. Porque como ele está mais encastelado em si mesmo, né? A tendência, claro, é de não encarar o mundo de cima, olhar no olho, encarar demorado, é mais entretido com seus próprios pensamentos, suas próprias análises. e, por exemplo, algumas vezes o melancólico, então, por ser tão introvertido, ele pode fazer a escolha ou de uma profissão ou de uma vocação que o leve, por exemplo, a um esforço interior para. É quase mesmo a vocações que são vocações nobres, é claro, mas que levam ele a essa vida interior, a uma vocação que não. Vocação ou uma profissão é Uhum. difícil, né, Elvis? Que exige sacrifício pessoal. Essa é a frase que eu estava procurando, que leva o melancólico a querer esse sacrifício pessoal. Ele tem uma Muito bem. tendência, por exemplo, no lado da amizade, né? É aquele que se sacrifica pelos amigos com supernaturalidade, inclusive encontrando prazer naquilo. Se você transpuser para a vida espiritual, então práticas como jejum, mortificações, talvez vão ter tendencialmente para um melancólico menos sacrifício, né? Menos dificuldade do que para um fleumático, para um colérico, né? Então, assim, esse autossacrifício no âmbito pessoal, no âmbito espiritual, também profissional, ele realmente é o primeiro a se colocar na linha de frente em autossacrifício, pelo bem dos outros. É interessante esse aspecto. Muito bom. E aí o seguinte, Elvis, o analista, né, ou o melancólico, a ênfase dele está em desenvolver tarefas com precisão. Então ele é minucioso em alguns aspectos. O que é importante para ele no âmbito profissional? É fazer correto, é fazer da forma certa. Né? Ele valoriza a organização, então ele é muito organizado, e ele busca resultados através do controle e da exatidão. Então, a gente já vai aí se enquadrando, né? O Rodrigo está dizendo algo legal aqui, ó. O que acham, após a apresentação do temperamento, falar sobre uma equipe, entre aspas, ideal? É, Rodrigo, nós vamos chegar nisso, nós vamos falar a esse respeito. Segura aí, ainda esse é o objetivo. Nós estamos dando uma geral aqui nos temperamentos para clarear, trazer à tona novamente aquilo que já foi partilhado nas lives anteriores, mas nós vamos chegar a isso. Nós queremos falar sobre como executar colocar esse conhecimento em prática na liderança de equipes. Você quer aliás, acrescentar algo lembrando, a né, você respeito tem um do... gancho aí, Sim. sim, sim. Lembrando que quem não esteve nas lives anteriores e quiser também acompanhar o nosso histórico, essa é a live 19. Todas elas estão salvas no nosso Instagram, no Meio do Lázaro, lá no IGTV, e também no nosso canal do YouTube. Então aproveita aí, segue a gente, Lázaro Prachedes, Professor Elvis Rodrigues, Instagram, Facebook, YouTube, é tudo com esse nome. Olha lá, o analista, então, Elvis, ele gosta de detalhe, de certificação, de garantia e de segurança técnica. Ele gosta de lógica, de precisão, ele valoriza pontualidade, cordialidade, ele gosta de transparência e gosta, é claro, de lógica. Então, só para a gente fazer aqui a identificação. E, finalmente, chegamos muito ao... legal. Você propôs um ponto aí massa. Eu tenho uma na minha equipe que ela é extremamente melancólica, assim, um perfil clássico. E é muito legal no nosso diálogo de delegar tarefa, como para cada uma eu falo de um jeito diferente. E quando ela vem me pedir uma orientação, ela já diz assim, ó, me fala assim para eu entender. Ela sempre diz a máxima dela, sabe? Me diz como é o processo para eu entender. Então, ela tem que entender o processo e segue bem direitinho. É isso aí, é exatidão dentro dessa questão da dinâmica dos processos. Isso é muito legal. Ô Elvis, e aí o seguinte, chegamos então no fleumático. A identificação inicial era terra, então fleumático, depois sensitivo, ele é identificado pela estabilidade, da teoria diz que ele é um planejador, o animal que o identifica é a águia, e a cor que o identifica dentro da teoria diz que é o verde. Olha aí. Você conhece algum fleumático, Elvis? Tô de verde aqui.
vamos lá. O fleumático, então, é calmo, é frio, bem equilibrado, ele raramente explode demonstrando as suas emoções para os dois lados, tanto no riso quanto na raiva. Ele mantém o equilíbrio, né? Então ele mantém as suas emoções sob controle. Ele gosta do convívio social, não faltam amigos para ele. No entanto, tem algo que é muito interessante no fleumático. Você sabe que ele prefere perder um amigo do que a piada, né? Pois é, tem isso também. Ele é Aí junto com a molecagem cearense já era. É meio irônico, né? Mas, no entanto, ele é pacificador, Elvis. Ele é pacificador, né? Bom, o que mais que a gente pode acrescentar aqui para... Muito legal. Ele pode ser uma ponte, por exemplo, entre um colérico e um melancólico, né? Aquele que se encastela e aquele que vem com tudo, ele está aqui meio que apaziguando, compreendendo um e outro, mas também tem a questão da motivação. Isso me chama muita atenção, porque enquanto um colérico ele já é automotivado, você não precisa ficar lá no pé, um fleumático, e aí eu me identifico muito nesse momento, ele tem um estoque de motivação talvez um pouco maior do que o melancólico, do que o sanguíneo, mas é muito importante que alguém fique lá. Já fez? Como é que tá? Você consegue? Porque ele precisa de agentes externos. Ontem mesmo eu tive uma reunião para ver que alguns projetos e falei assim, me dê prazo, né? Me dá uma data, porque eu funciono isso, porque se deixar por minha conta, ele vai relaxar, né? Extrapola prazo. Então, fique no meu pé, me dá um prazo, me dá um limite. Então, sempre precisa de algo externo para renovar essa motivação. Muito bom. Elvis, aí é o seguinte, ó. Dentro desse contexto, então, do nosso amigo aqui, que é o fleumático, a ênfase dele é cooperar. Então, ele gosta da cooperação. O importante para ele é fazer diferente. Ele valoriza o outro, tá? E ele busca resultados através da persistência, da continuidade, da organização. Então, isso está dentro desse perfil, né? Que é o perfil do planejador. Algo para acrescentar aqui, ele gosta de segurança, ele normalmente é um bom ouvinte, ele precisa de tempo, mas não gosta de ser pressionado, ele não gosta de mudanças bruscas que entreguem algo diferente do que foi combinado. Ele tem um perfil planejador. Então, se ele vai fazer uma viagem, ele já escolheu o destino, ele já sabe quantos quilômetros, quantos pedágios, quantos litros de gasolina, que roupa ele vai ter que usar, ele já consultou o tempo do local. Então, é um perfil de planejamento. É isso aí. Está dentro desse perfil. Elvis, gente, eu não sei vocês, mas parece que o Lázaro está assim, descascando cada um, né? Ok, já identificou Elisângela. Minha irmã, já estão se identificando ali. Aqui tem a Elisângela, ela está fazendo uma pergunta aqui. Ela está perguntando se sanguíneo e melancólico pode, Elvis. O bacana também dessas teorias, claro que você vai ter algumas variações de acordo com o teórico, mas em geral nós não somos somente um tipo. Você tem elementos, às vezes o próprio ambiente, o contexto, você pode vir à tona um perfil um pouco mais diferente, mas você tem um ali que predomina, né? E é esse perfil dominante que vai tentar entrar em equilíbrio com as outras áreas. Porque, imagina, o Lázaro colérico, eu já estou quase me aceitando como fleumático mesmo, né? Mas você vai ter Você está se aceitando? Estou me aceitando. Porque cada vez que eu fazia o teste, hora dava sanguíneo, hora dava fleumático. Então, eu já entendo que eu tenho um perfil mais dominante mesmo, fleumático. Mas você vai ter situações em que eu me fecho mais quase como um melancólico. Tem outras situações que eu já tomo a dianteira, vendo aqui um lado sanguíneo, mas o predominante em todos eles é o fleumático. O que você acha? Elvis, se nós então fizéssemos a gente tem que pensar aqui também na questão dos hemisférios cerebrais, né? Isso. Então, é importante o seguinte. Se a gente for considerar os hemisférios, de um lado nós temos o planejador e o analista. Nesse sentido, quem tem ou um desses perfis, esses tipo comportamental, eles são tipos comportamentais ou perfis que são irmãos. No outro hemisfério, você vai ter o comunicador e o executor, que são irmãos. Então, se a gente considerar comunicador e analista, ou se a gente considerar sanguíneo, que é o comunicador, e o analista, que é o melancólico, a gente chama de primos. A pessoa pode ter esses dois tipos? Pode. No entanto,
serão perfis um pouco mais raros, porque o natural é que alguém que seja sanguíneo, ela pode, então, ter o perfil que é irmão, não o perfil que é, normalmente, o perfil que é primo. Então, pode ser? Pode, mas é um perfil um pouco mais raro, tá? Então, só para que você entenda a respeito disso, Elisângela. Pode Boa. acontecer, mas é um perfil um pouco mais raro, né? Então, só para a gente sintetizar, o comunicador, ele é comunicativo, persuasivo, entusiasmado, otimista, se relaciona com facilidade. O executor é autoconfiante, é dominante, ele aceita e gosta de desafios, ele é competitivo, audacioso, é destemido e corajoso. O planejador, ele é estável, é paciente, calmo, tem um ritmo que é constante e é conservador. O analista, ele é preciso, no sentido de precisão, ele é atento aos detalhes, diligente, organizado, autodisciplinado e é também conservador. Então, só para a gente aí trazer essa consideração que eu acho que vale a pena. Uma outra questão que eu acho que é relevante, Elvis, é que a pessoa que traz o perfil comportamental sanguíneo, a mente dela está voltada para o presente. Ah, isso é ótimo. O colérico, a mente dele está voltada para o futuro. O melancólico, a mente dele está voltada para o passado. Já o fleumático, ele é, então, atemporal. Só para que a gente entenda. Né? Muito bem. Trouxemos, então, o conhecimento que eu acho que é muito relevante. Agora o seguinte... Inclusive, Lázaro, a Joelma fez um comentário agora há pouco que ainda não descobriu o perfil dela. Então, já pegando o seu gancho, para quem não está conosco, nós temos um canal no Telegram chamado Holy Work, né, o nome que você está vendo aqui no comentário. Muito bem. E lá, na nossa live primeira sobre os temperamentos, nós colocamos 2 testes para você fazer e te ajudar a descobrir qual é o seu perfil. Então, vai lá para o Telegram, está lá disponível ainda esses testes, você pode usar, fazer o download e tentar descobrir qual é o seu perfil de temperamento. Muito bem. Elvis, então com esse conhecimento, né, a respeito dos perfis comportamentais, como que a gente organiza uma boa equipe? Né? O Rodrigo fez essa pergunta. Muito bem. Você trabalha com vendas? Se você trabalha com vendas, seria interessante que você tivesse algumas pessoas com um perfil comportamental sanguíneo. No entanto, não pode ter só sanguíneo. Por quê? Pois é. Porque senão o ambiente vai ficar insuportável. Você imagina todo mundo falando alto, gritando e gesticulando ao mesmo tempo. Né? Não tem jeito. Você já viu uma equipe assim, Alves? Já vi. Nossa Senhora. Imagina só, todo mundo só no papo e pouco resultado, né? Vai ser um sanatório, né? Não tem o que fazer, vai ser uma loucura. Porque eles estão voltados para isso, para o presente. Né? Não dá. Bom, então essa é a primeira situação. Normalmente, pessoas que têm um perfil comportamental sanguíneo são bons vendedores. Normalmente, as pessoas, então, que são analistas e planejadores, elas devem ocupar lugares estratégicos. Por exemplo, departamento financeiro, ou qualquer departamento que mexa com número e que precise de exatidão. Então, você consegue se organizar dessa forma. Os executores ou os coléricos, você pode organizar dessa forma, colocando, por exemplo, essas pessoas em locais que precisam atingir objetivos, metas. Ele vai juntar a equipe para atingir resultados. Então, também em equipes comerciais é legal você ter pelo menos alguém que seja, que tenha esse perfil comportamental. Agora o seguinte, eu consigo identificar no outro? Claro que consigo. Se você estuda um pouco essa dimensão, essa dinâmica aí dos comportamentos, é possível identificar os tipos de perfil comportamental. Vou dar algumas pistas aqui. Quando você vai apertar a mão de alguém que é colérico, normalmente o aperto de mão do colérico ele é bem caloroso. Né? Ele vai chacoalhar o seu braço, ele tenta invadir o seu espaço. Por quê? Porque ele tem um perfil dominante. Normalmente, ao apertar a mão, ele vai encarar, ele vai olhar fixamente nos olhos. O seu espaço ali. Isso, ele tenta invadir o espaço. Ele tem perfil dominante. Então, só no jeito de segurar a mão, você já consegue identificar.
Normalmente, executores, eles andam com o corpo bem ereto e os passos que eles dão são passos bem largos. Então, você vai fazer uma entrevista, deixa um espaço para você ver a pessoa caminhar. Né? Ao olhar para ela, a forma dela caminhar, você já vai conseguir saber como é o perfil comportamental dessa pessoa. Quer acrescentar, Elvis? Nossa, você me fez lembrar que trouxe uma memória afetiva muito legal. O meu último emprego no setor privado, antes de ir para o Estado, aí já há mais de 10 anos, eu fui para a área financeira, né? E aí o diretor, para a minha entrevista, ele fez justamente isso. Ele estava numa posição que na sala ele conseguia ver quem estava chegando e falou assim de cara, olha, eu não vou te contratar. Só te chamei aqui para a entrevista para saber o que um filósofo que é na área financeira. Olha que loucura. Eu já contei essa história aqui. A conversa foi muito boa, a entrevista foi jóia, acabei ficando com o emprego e somos bons amigos até hoje. E ele dizia uma coisa, né, que parece até um dito popular, mas ele falou, olha, eu conheci você, né, que você era um cara adequado para cá, pelo jeito de você andar. Na sua pisada. Então, você imagina como é que é legal isso, né? Essa capacidade de análise. A forma com que a pessoa se senta, dá para identificar o perfil, posicionamento dos ombros, tudo isso são formas da gente conseguir identificar. Vamos lá. Acho que a gente pode fazer uma outra live só sobre linguagem corporal. Pois é, já começamos, já fizemos uma, mas é muito relevante o conteúdo. Né? Então, o colérico, aperto de mão firme, ele vai chacoalhar o seu braço, ele tenta dominar o seu espaço, de modo que a mão dele avance um pouco mais sobre o seu corpo. Vai ser mais ou menos assim. Já o nosso amigo que é o sanguíneo, normalmente a forma dele apertar a mão, ele é caloroso e, via de regra, o sanguíneo vai tentar ou te abraçar, porque ele gosta disso. Alguns vão tentar dar um beijo no rosto, inclusive, viu, Elvis? Verdade. Então, é uma forma de identificação também. Né? Ele vai chegar falando alto, fala firme, e ele tenta isso. Ele gosta desse tipo de relacionamento. Eu tô lembrando aquele advogado da série Suits, o Leach, que era o parceiro do Harvey Specter. É, o Leach mesmo. Luiz, né? É, o Luiz, ele abraçava o pessoal. E aí você tem o planejador, né? O planejador ou o melancólico. Ele vai fazer alguns movimentos que são firmes, mas amigáveis. Ele não é ostensivo e ele não tenta invadir o espaço. E, finalmente, nós temos o analista, né? Que é o analista, o melancólico. O aperto de mão dele é quase solto, é suave e meio distante. Então, só assim já dá para perceber, né? Já dá para perceber. Como é que o sanguíneo anda? Ele anda olhando para o lado, ele quer ver o ambiente, ele quer ver as pessoas. Né? Os passos dele não são tão firmes e decididos. Ele pode se perder aí no meio das coisas. Né? Então, alguma forma de identificar. Quando ele senta, ele valoriza o diálogo, então ele vai querer puxar a conversa, porque ele gosta disso. Os demais temperamentos, por serem mais reflexivos, eles vão mais ouvir do que falar. Algumas pessoas que são melancólicas, como você disse, a postura do ombro dele não é uma postura muito ereta, é uma postura mais voltada para dentro. Ele é reflexivo. Então, normalmente você pode fazer essa observação que os melancólicos terão esse tipo de postura. Numa equipe, Elvis, o Rodrigo perguntou qual é a equipe perfeita. Eu penso que uma equipe perfeita é aquela que tem a capacidade de unir os vários tipos de perfis. Porque se você tiver só executores, imagina uma equipe só com executor. Que vai ser uma guerra. Né? Imagina uma equipe só de melancólicos. Né? Então, o executor... Não vai dar certo. Não dá certo. A gente já falou disso. Né? Se você tem um muro, o que vai acontecer? O executor tenta bater no muro para quebrar. O sanguíneo vai fazer a festa ali com o muro mesmo. O melancólico senta e chora e o fleumático começa a planejar como é que vai fazer para ultrapassar um muro. É mais ou menos isso que a gente tem também no mundo corporativo. Agora, outra coisa que é legal falar também é que desses 4 perfis, não tem, por exemplo, um perfil melhor, um temperamento melhor ou pior do que o outro.
E os quatro podem também exercer liderança. Claro que talvez um ou outro vai ter mais dificuldade de assumir uma característica. Então, um melancólico que se assume um cargo de gestão, de liderança, ele poderá ter dificuldade em se impor. Um colérico, um sanguíneo, por exemplo, de evitar os conflitos, mas quando eles chegam, mas nenhum deles está proibido, né, ou inapto a exercer liderança. Agora, com esse autoconhecimento, você vai trabalhando suas fragilidades para que você extraia o seu melhor. E um bom gestor, um bom líder, ele também é um bom leitor de pessoas. E você entendendo esses perfis do seu time, você também vai sabê-los como um jogo de xadrez, colocá-los no seu lugar mais adequado para render melhor e extrair o melhor de cada um. Com toda certeza. Elvis, olha o que você disse, colocar as pessoas certas. Então, uma vez que eu tenho esse conhecimento e que eu consigo aplicar no dia a dia, eu vou fazer com que a minha equipe tenha um rendimento muito maior. Isso é muito relevante. A gente precisa se adequar dessa forma. Então, se eu consigo, vamos pensar aqui lá na sua empresa ou na sua equipe, como é que eu consigo organizar? Imagina só, você consegue, inclusive, ajudar o departamento de RH a encontrar a pessoa correta, a pessoa certa. Olha, eu preciso da pessoa com esse perfil comportamental. Então, você consegue ajudar na identificação para contratar a pessoa para o perfil correto. Eu sempre, já disse nas lives anteriores, o meu perfil dominante é o executor. Então, o meu foco é resultados, Elvis, né? E eu sei quais são os meus limites. Então, normalmente, quando eu vou entregar um relatório, apresentar algum documento, alguma coisa que é relevante, normalmente eu chamo alguém que é um planejador ou analista para olhar aquilo que eu fiz. Por quê? Porque ele consegue enxergar elementos que eu não enxergo. E aí que está a graça de você construir uma equipe de alta performance. Isso é fantástico. Inclusive, a forma de conversar. Né? Se eu tenho um executor, eu posso falar a verdade de forma firme que ele não vai ficar ofendido. Um executor, ele consegue suportar, por exemplo, uma correção, ele consegue suportar uma crítica. Ele fica bravo na hora, mas passa muito rápido. Já, por exemplo, alguém que tem um perfil melancólico, esse você vai precisar, ele vai ficar ofendido. Né? Inclusive, quando recebe um feedback negativo, você vai ver, por exemplo, melancólicos até, inclusive, chorar em determinados momentos. Né? Então, o melancólico ele precisa de mais elogios com mais constância. Isso. E se você dá uma palavra atravessada, ele guarda aquilo com mais tempo do que um outro perfil. Então, tem que saber realmente lidar com cada um. E, claro, a ponto de extrair o melhor de cada um. Não é você alimentar as carências, mas entendendo como cada um reage, tirar o melhor da sua equipe. Com toda certeza. Se você tem um colaborador que é colérico, desafie, né? A motivação dele vai ser os desafios. Se você tem um que é melancólico, dê o trabalho, ele é analista, ele entrega perfeito, e você tende a elogiar um pouco mais, né? Porque ele precisa desse elogio. Justamente. Mais do que os outros, né? E, por exemplo, se é alguém que é melancólico, você precisa, como gestor, ter a capacidade de ouvir. Então, eu tive um caso desse numa equipe, e a pessoa era melancólica. Inclusive, em alguns momentos, eu peguei chorando dentro do departamento. O que eu fazia? Retirava do departamento, ouvia, e aí você consegue direcionar. E o melancólico é muito interessante. No dia a dia, todas as vezes que você for trazer alguma coisa para o melancólico, você usou esse exemplo seu, né, da pessoa que diz assim, fale de um jeito que eu compreenda. É interessante para o melancólico você sempre fazer um reporte para o passado. Uhum. Então, você inicia uma frase falando com o melancólico, fazendo um reporte para o passado. Olha, como eu disse para você na nossa última conversa, ele traz a memória e você dá sequência. Então, Verdade. Isso é muito legal. Por quê? Na verdade, esse conhecimento nos ajuda, como você disse, a colocar as pessoas no lugar certo e extrair da pessoa aquilo que ela pode entregar de melhor, Elvis. É muito interessante, você tocou num ponto que agora me acendeu aqui uma luzinha. Nesse trato com a equipe, né, esse perfil melancólico geralmente faz assim, quando a gente implanta um processo novo,
o próprio núcleo gestor, nós também somos novos para a equipe, que já estava lá há mais tempo, aí sempre ela se reporta. Mas antes não era assim. Eu fazia desse jeito, eu sempre fiz desse jeito. O outro perfil, que já é mais aberto ao novo, está super topando, sabe? É um processo novo, novas ideias, novos projetos, eu estou dentro, né? Enquanto a outra fica, mas nunca foi feito. Já falaram com fulano? Então, olha como isso no mundo corporativo é relevante. Porque Muito. se você é um gestor novo que está caindo de paraquedas numa equipe já formada e você começa a escutar isso, olha, sempre foi assim. Se você não souber, então, assimilar isso e trazer o processo de mudança, você pode fazer o quê? Você não vai tirar a alta performance da equipe, né, Alves? Exatamente. E agora, Elvis, algumas questões que eu acho que são interessantes a gente trazer à tona. Quando você está numa equipe de alta performance mesmo, você vê a produção acontecer, o conhecimento sobre os temperamentos ele é relevante. Por quê? Primeiro, ele reduz o turnover. Exatamente. Né? Então, se você... turnover é aquela questão de entra e sai, é as demissões, o pedido de demissão, pessoas insatisfeitas. Né? Algumas vezes a gente, como gestor, por exemplo, você pode trabalhar numa empresa cujo salário não é tão elevado, mas você pode construir a tua equipe de tal forma que é uma alegria trabalhar naquela equipe. Né? Então, você consegue evitar o turnover, sim, através do conhecimento dos perfis comportamentais. Outra situação. Sem contar que isso aí é um gasto de tempo, dinheiro, energia muito grande, porque você investe num talento, dá curso, capacitação, a pessoa vai embora e leva aquele conhecimento, capital intelectual. Vem o novo, treina de novo, todo o processo formativo. Nossa Senhora. Então, essa dinâmica do sempre começar de novo é muito complicado e é um custo mesmo, é dispendioso para qualquer empresa. É difícil isso. Né? Para a gente, como gestor, é muito complicado você perder talentos, inclusive, né, Elvis? Um exemplo aqui muito prático, aconteceu comigo já há alguns anos também, de um gestor entender os perfis e colocar no lugar correto. Nós tínhamos, eu era do financeiro de uma loja aqui de grife, de moda masculina, e aí tinha uma vendedora que ela era assim, uma máquina, sabe? Atendia muito bem, tinha um número de clientes assim fiéis mesmo a ela, iam para a loja, procuravam por ela, ligava, até mesmo uma relação até pessoal, né, de conhecer família, trazer esposa e sobrinho, enfim. Baita vendedora, sempre superava as metas. E aí ampliou-se uma loja, clássica história, né? Ampliou-se uma loja, renovou o time, novas contratações, o que fizeram? Vamos promovê-la e ela vai virar gerente. Só que ela não tinha um perfil para gerenciar, não foi dado o treinamento também necessário para ela assumir essas competências, e quando ela virou gerente, sabe aquela frase de quer conhecer alguém, dê poder? Sim. Muito complicado, Elvis.